Então eu já convido você a abrir 1 Timóteo capítulo 1. Nós veremos hoje do verso 12 ao verso 20. Mas de início a gente vai fazer uma leitura apenas no verso 15. Nós vamos falar hoje à noite sobre a graça soberana de Deus. Irmãos, uma das principais doutrinas das Escrituras Sagradas é aquela que diz que Deus é o Senhor da salvação. Não há um obstáculo que resista à sua vontade para salvar o pecador. Sua graça é soberana e irresistível. Jesus tinha certeza absoluta da graça soberana do Senhor sobre o pecador. Ele declarou o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ele também disse: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que Deus elegeu o seu povo, chamou o seu povo, justificou o seu povo e glorificou o seu povo. Então, há uma certeza de Cristo, dos apóstolos, do povo de Deus, que o Senhor é soberano sobre a salvação. Ele tem controle absoluto sobre a salvação do pecador. De forma voluntária e soberana, o Senhor Deus manifesta sua graça irresistível para salvar pecadores. E essa graça salvadora é o Senhor nos dando uma salvação que nós não merecemos, não podemos resistir e não podemos perder. A graça soberana do Senhor implica algo, um presente de salvação que não merecemos, não podemos resistir e não podemos perder. Tanto nas Escrituras quanto na história da igreja, irmãos, nós podemos encontrar uma vasta quantidade de pecadores relutantes, mas que cederam à fé. Pessoas que lutaram para não crer no Evangelho, mas que no final acabaram cedendo ao Evangelho e se tornaram servos de Deus. Um dos exemplos mais notáveis é o apóstolo Paulo. Dificilmente nós vamos encontrar nas Escrituras ou na história da igreja alguém que odiasse mais os cristãos e a igreja que Saulo. Saulo, que antes de se tornar Paulo, era um pecador. Ele, zeloso pela lei, perseguia os cristãos. Não havia na época um tirano, um herege e um perseguidor que mais ameaçasse a igreja cristã primitiva, com poucos membros, que Saulo. Contudo, Deus derramou sua graça soberana sobre Saulo, o salvou, mudou seu nome para Paulo e o usou para propagar a fé cristã e mudar o curso da história. E é um pouco disso que a gente vai ver nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 20. Vamos ler apenas, nesse momento, o verso 15. O apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver verso a verso, do verso 12 ao verso 20, para você acompanhar a leitura e a exposição. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe nessa hora. Deus, nós rogamos nesse momento, Deus, a assistência do Teu Espírito Santo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor, Deus, é o Senhor da salvação, assim como o Senhor é o Deus da pregação. Nós só podemos, ó Deus, pregar em Teu nome, porque assim o Senhor derrama de graça e misericórdia, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Por isso nós rogamos a assistência soberana do Teu Espírito nessa hora, na pregação e também, ó Deus, na aceitação do Evangelho. Abre nosso coração, nosso entendimento, nossas afeições, ó Deus, para que nós Te amemos mais, Te adoremos mais e sejamos mais gratos ao fim dessa pregação. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a carta de 1 Timóteo é constituída de uma série de orientações pastorais do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo.
o apóstolo Paulo diz o seguinte, resumindo os temas da carta. Ele diz que Timóteo deveria cuidar da doutrina, proteger a igreja, orar por todos os cristãos, manter a ordem do culto, conservar-se de modo fiel e piedoso e pastorear todos com amor. Então, nós temos nessa carta exposições de orientação e encorajamento para que Timóteo, enquanto um jovem pastor, pudesse exercer o ministério de forma adequada em fidelidade a Deus. Na semana passada, o pastor Inácio deu início à exposição desse texto e ele tratou dos versos 1 ao verso 11 desse primeiro capítulo. Basicamente, o apóstolo Paulo recomenda que Timóteo cuide da doutrina da igreja. Então, que ele observe a ortodoxia, o ensino do Senhor, e assim ele pastoreia aquela igreja de forma adequada. E hoje nós vamos ver do verso 12 ao verso 20. E é um texto bem interessante, peculiar nessa carta, porque o apóstolo Paulo faz uma espécie de parêntese da sua exposição. Apesar de ser uma carta constituída de vários imperativos, cuide da doutrina, pastoreie, ame, ore, do verso 12 ao verso 17, o apóstolo Paulo lembra da graça soberana do Senhor. E do verso 18 ao verso 20, ele faz recomendações para o apóstolo Timóteo. E a gente vai ver como esse texto que a gente vai expor hoje, ele é recheado da graça soberana de Deus, a graça divina. Nós vamos ver que a graça soberana do Senhor é misericordiosa, ela é salvadora e ela é sustentadora de seu povo. Do verso 12 ao verso 14, nós podemos perceber que a graça de Deus é misericordiosa. Vejamos de início o verso 12 e o verso 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então nós vemos, de início, no verso 12, o apóstolo Paulo reconhecendo que foi o próprio Cristo que o alcançou, que o fortaleceu e que o considerou fiel para o ministério apostólico aos gentios. O Senhor teve misericórdia de Paulo, que era Saulo, antes de sua conversão, transformou sua vida, o fortaleceu e lhe deu um ministério para a pregação do Evangelho. E em seguida, no verso 13, o apóstolo Paulo vai lembrar que ele era um blasfemo, perseguidor e insolente. Vejam as características do apóstolo antes de sua conversão, enquanto era Saulo. Nós temos alguém blasfemo, perseguidor e insolente. O que Saulo fez? Para ele mesmo depois, enquanto cristão, quando lembrava da sua vida pregressa, se colocasse como sendo alguém blasfemo, perseguidor e insolente. Saulo, ele consentiu com a morte do cristão Estevão. Ele respirava ameaças e desejo de morte dos cristãos. Ele perseguia a igreja com ânimo de prender e matar cristãos. Saulo votava pela morte de cristãos e obrigava-os a blasfemar. E ele detestava a igreja de Deus. Esses são os testemunhos que o apóstolo Paulo, depois de convertido, dá em uma série de cartas, em Gálatas, em Efésios. Ele se coloca como sendo alguém, de fato, perseguidor, insolente, blasfemo, alguém que respirava ameaça de morte, tinha desejo de morte, votava pela morte dos cristãos. Então, era o perseguidor em todo um sentido pleno, motivado com pleno ódio no coração contra a igreja do Senhor. Saulo era a maior ameaça à igreja primitiva, aquela igreja insurgente ali em Atos. Por conta de Paulo e alguns da sua redondeza, começam as primeiras perseguições à igreja e os cristãos têm que sair de Jerusalém. Então, Saulo
era de fato uma grande ameaça para os cristãos. Então, nesse verso 13, quando ele lembra que é blasfemo, perseguidor, insolente, está tentando resumir tudo isso que era Saulo nessa sua vida pregressa de perseguidor da igreja. E aí tem algo interessante. No verso 9 e no verso 10, do mesmo capítulo 1, o apóstolo Paulo havia citado uma lista de pecadores que se opunham à lei divina. Ele fala de pessoas que eram irreverentes, irreverentes, ímpios, profanos, homicidas, impuros, mentirosos e vários outros. E aí, quando é no verso 11, o apóstolo Paulo diz que ele foi encarregado do evangelho de Deus. Aqui a gente tem algo interessante. O argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: a lei é boa, mas ela não salva, porque as obras não salvam. Ela aponta para o pecado e aponta a necessidade de que haja algo mais, uma graça que salve, que perdoe, que tenha misericórdia. Então, no verso 9 ao verso 11, o apóstolo Paulo está demonstrando que a lei é boa, mas ela revela o pecado. Contudo, a graça de Deus, ela traz salvação. Então, temos aqui um contraste entre pecadores acusados pela lei e o apóstolo que foi salvo pela graça de Deus e foi encarregado do evangelho da graça. Isso traz um profundo quebrantamento no coração do apóstolo Paulo. Porque quando ele lembra dessa sua vida pregressa, ele está rememorando esse contraste da lista de pecadores acusados pela lei e o comissionamento ministerial da graça divina. Vejam, é o mesmo texto, o mesmo contexto, o paralelo está estabelecido. A gente viu semana passada o pastor Inácio expondo esse texto, do verso 9 ao 11. Ele está mostrando pessoas pecadoras, condenadas pela lei. E depois ele está falando de si como alguém que foi salvo pela graça. E agora, no verso 13, ele está fazendo a mesma coisa, dizendo: eu, Saulo, estava na lista do verso 9 e verso 10. Na lista dos pecadores acusados pela lei. Contudo, eu recebi um comissionamento ministerial conforme a graça divina. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: eu estava naquela lista de pecadores condenados. A transposição para se tornar um encarregado do evangelho é apenas fruto da graça misericordiosa de Deus. Por isso que ele diz, na segunda parte do verso 13, obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, quando ele lembra de seus pecados, ele respira. Diz, contudo, entretanto, obtive misericórdia. Eu não recebi o que eu merecia. A incredulidade e a ignorância, irmãos, poderiam até diminuir o peso do pecado do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz. Mas a incredulidade e a ignorância não podem justificar ou livrar qualquer pecador da condenação. Então, por isso que o apóstolo Paulo lembra da sua vida de pecado, lembra que ele era insolente, blasfemo, perseguidor. Mas ele lembra também que o Senhor lhe deu misericórdia, derramou sobre ele uma graça misericórdia. Irmãos, a vida de Paulo, o apóstolo, operou a graça misericordiosa de Deus. Essa graça também alcançou e alcança todo aquele que crê em Cristo Jesus para a salvação eterna. Nós podemos até de forma didática separar os conceitos de misericórdia e graça. Nós dizemos que misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos, e dizemos que graça é Deus nos dando o que não merecemos. Contudo, na perspectiva divina, nós vemos aqui o apóstolo Paulo como objeto da graça misericordiosa de Deus, que o alcançou. Ele não consegue separar misericórdia e graça. Ele vê tudo como um ato de bondade, de favor imerecido por parte de Deus. E essa graça, irmãos, ela é disponível para nos fortalecer e também nos ordena a ir pelo mundo. A misericórdia e graça divina são derramadas sobre nós por causa de Jesus Cristo de Nazaré.
O ponto aqui é que não há mérito em nós. Não há nada que nós possamos fazer para receber da misericórdia do Senhor. Pelo contrário, é o seu favor imerecido que é derramado sobre os seus povos, sobre aqueles que ele elegeu. Além disso, a gente vê nesse verso que, como o apóstolo Paulo, nós não podemos esquecer do nosso passado. Nós não podemos nos alegrar no passado de pecado, mas não podemos negá-lo. Nós fomos incrédulos, reticentes, relutantes, rebeldes. Entretanto, nosso passado não deve ser um promotor acusador em nossas mentes. Nós lembramos do passado, mas lembramos no intuito de glorificar o Senhor por conta da sua misericórdia e graça. Podemos dizer, como o apóstolo Paulo, obtive misericórdia. As lembranças devem servir para glorificar a Deus pelo que Ele fez conosco e por nós em Cristo Jesus. Você não precisa se perdoar por conta do seu passado. Você precisa que Deus lhe perdoe. Abandonemos o secularismo que coloca tudo nessa vida, tudo em prol e centrado no homem, até o perdão. Você tem que se perdoar. Não! Nós precisamos do perdão externo do Senhor, porque a sua mão estava posta sobre nós, pronta a pesar por conta dos nossos pecados e a sua justiça. Contudo, Cristo Jesus levantou-se e estendeu seu corpo na cruz do Calvário para nos salvar. Cristo é o nosso herói e Ele que nos perdoa e derrama graça misericordiosa sobre o seu povo. Então, nossas lembranças devem servir para glorificar a Deus. As nossas lembranças não é para nós buscarmos um auto-perdão. Isso é secularismo. Nós precisamos que um Deus soberano, de justiça plena, não pese sua mão contra nós. E nesse momento nós precisamos lembrar de Cristo e do seu favor, que nos justificou. E nos perdoou para sempre. De modo que Cristo jamais passa, usando uma expressão da nossa cultura, passa em nossa cara os nossos erros passados. Quando Ele perdoa para sempre. Para sempre. E Ele se relaciona com o seu povo como se aquele pecado nunca tivesse sido cometido, apesar de Ele saber que foi. Irmãos, glória ao nome do Senhor por seu perdão eterno. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai, quando ele lembra do favor do Senhor sobre sua vida, ele diz no verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, ele lembra que obteve misericórdia do Senhor, o favor imerecido do Senhor, a sua graça foi derramada sobre ele, e essa graça transbordou sobre sua vida, com fé e amor que há em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que a graça soberana de Deus foi derramada sobre ele, lhe dando fé e amor. Lembrando do texto que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, a graça foi lá e transbordou, ela cobriu aquele mar revoltoso de pecado que havia no nosso coração. O interessante é a gente se perguntar nesse momento é o que aconteceu no interior do apóstolo, para que tanto ódio cedesse lugar à fé e ao amor cristão, de forma imediata. A graça soberana de Deus, irmãos, tomou o coração e transbordou sobre a vida do apóstolo Paulo. Vejam, a graça soberana do Senhor não foi educada para com o apóstolo Paulo. Não foi educada, e muitas vezes não é. O apóstolo Paulo estava tomado, quando era Saulo, ele estava tomado pelo ódio, mas subitamente, uma luz do céu brilhou, ele foi derrubado, e uma voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Cristo substituiu o ódio
no coração de Paulo por fé verdadeira e amor à sua igreja. Vejam, imagine alguém suspirando ameaça de morte, com ódio, ele é, digamos, derrubado de cima para baixo. Cristo fala com ele e toca seu coração. Cega os seus olhos por algum momento e toca o seu coração. E lhe dá, de forma soberana, novas afeições. Vejam, a má educação, vamos colocar assim, de essa soberania invadir com o pé na porta, derrubando o coração do apóstolo Paulo e mudando o seu coração, suas afeições. Vejam o que é a graça soberana do Senhor, que não se coloca sob as categorias humanas. Deus age poderosamente. Ele pode sim falar no silêncio, mas Ele pode falar no estrondo de um coração permeado e recheado de ódio. Irmãos, para que a graça de Deus seja devidamente apreciada em nossos corações, nós precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou e o quão pecadores nós somos ainda. Isso é o que nós podemos aprender nesses versos. O apóstolo Paulo lembra do seu pecado terrível de perseguir a igreja, mas ele lembra da misericórdia do Senhor e ele exulta internamente, porque Deus lhe preencheu de salvação, lhe deu graça e misericórdia. Eu já disse aqui e repito, algo que eu sempre me pergunto a Deus e busco em Deus, é que internamente eu sinta isso no coração, essa alegria transbordante. Irmãos, muitas vezes a gente esquece e não experimenta dessa graça, dessa alegria interna, porque nós muitas vezes não temos a compreensão dos nossos pecados. O pecado, eu não posso expressar em palavras o quão sério é diante do Senhor. Jesus, ele chega a dizer que a gente pode até perder o corpo, mas o importante é não perder a alma. Ou seja, ele está dizendo, nessa vida, nada se compara a ser submetido ao juízo do Senhor. Nada, nem a morte, nada se compara. Porque um juízo eterno. Nós pouco falamos que há um inferno. E é uma verdade que Jesus sempre falava. E o apóstolo Paulo tinha em mente, por conta dos seus pecados, ele sabia para onde estava indo. E por saber o peso do seu pecado em seu coração e o quanto isso lhe dominava, e que havia um Deus justo preparado a lhe julgar no último dia, ele olhava para Cristo e dava graças profundas a Deus e experimentava do Senhor a alegria no coração. E é exatamente isso que nós precisamos, olhar para os nossos pecados passados e talvez presente também, e agradecer a Cristo, pedir o seu auxílio e agradecer a Cristo por tamanha salvação, pela graça misericordiosa do Senhor, pela misericórdia e graça do Senhor sobre nossas vidas. Então, nós, muitas vezes, não apreciamos o Evangelho como é devido, porque nós não temos a compreensão adequada do que é o pecado, e que Deus é um Deus muito severo quando julga, porque Ele é Deus justo, não se submete à corrupção, Ele julga, Ele dá o que é devido a cada um. Irmãos, nós precisamos humilhar o nosso coração diante do Senhor, agradecer ao Senhor, porque Ele estendeu mãos abertas para nos salvar, por ato voluntário e soberano, não a nós, não somos nós, não é glória nossa. O que podemos dizer ou fazer diante de tamanha graça, senão ter um coração grato, que experimente diariamente desse regozijo do Senhor. O nosso principal problema está resolvido. Cristo Jesus morreu por nós, e nós só podemos nos alegrar nele por conta disso. Do verso 15 ao verso 17, o apóstolo Paulo vai falar da graça salvadora de Deus. O verso 15, que nós lemos no início da pregação, diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Vejam, o apóstolo Paulo declara sua confiança na palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é fiel e digna. E aí ele diz que Cristo veio ao mundo para nos salvar, para salvar os pecadores. Ou seja, o Senhor cumpriu a sua promessa e enviou o seu filho, o Messias, para salvar pecadores como nós. Na plenitude dos tempos, Deus preparou todas as coisas, e o apóstolo Paulo diz: Deus enviou seu filho, Emmanuel, Deus conosco, para nos salvar da condenação eterna. E essa graça alcançou um pecador como Saulo, que tinha esse zelo obstinado contra a obra de Deus. Mesmo transformado, mesmo salvo e transformado, o apóstolo Paulo se sente o principal dos pecadores. Vejam o sentimento de um cristão. O apóstolo Paulo se sente o principal dos pecadores. Um cristão maduro é aquele que tem isso no coração profundamente enraizado, de que é o principal, o maior dos pecadores, diante da majestade do Senhor. A gente avança na vida cristã quando a gente percebe a profundidade da nossa miséria e dependência diante do Senhor. O quão o pecado nos afasta do Senhor. Vejam, em textos anteriores, cartas anteriores, em Coríntios, o apóstolo Paulo se refere-se a si mesmo como o menor dos apóstolos. Ele diz em Efésios, alguns anos antes de escrever Timóteo, ele diz o seguinte: eu sou o menor de todos os santos. E em Timóteo agora ele está dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Vejam o caminho de um cristão que amadurece na fé. É para baixo. E esse é o paradoxo da vida cristã. A vida cristã tem muitos paradoxos, mas esse é essencial. O caminho de aperfeiçoamento cristão é para baixo, é de humilhação. Usando uma frase dos puritanos, eles resumem muito bem esse sentimento que o apóstolo Paulo tinha e que nós devemos ter. O caminho para baixo é o caminho para cima. Ser humilhado na fé cristã é ser exaltado. O coração que é quebrantado e quebrado diante do Senhor é o coração propício a ser sarado. O espírito que é contrito diante do Senhor é o espírito capaz de se alegrar em Deus. A alma arrependida é a alma vitoriosa, porque deposita sua única esperança na cruz do Calvário. E suportar a cruz é usar a coroa da glória. Esse é o caminho cristão. Perceber-se como sendo o principal dos pecadores, o maior dos pecadores, o menor de todos. Caminho para baixo. Esse é o paradoxo da vida cristã. A graça salvadora, irmãos, causa isso. E quando nós desfrutamos dessa alegria interna diante do Senhor, não só um conhecimento intelectual, mas algo interno, algo que toca as nossas afeições profundas, emoções, a nossa vontade. A nossa razão muitas vezes não nos consegue parar diante do pecado, mas o sentimento de quebrantamento diante do Senhor nos trava diante do pecado. Esse é o caminho do chamado cristão, o caminho para baixo, o caminho da humilhação. Está aos pés da cruz. No verso 16, o apóstolo diz: por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Vejam, nesse ponto, o apóstolo Paulo, que tinha dito que era o principal dos pecadores, ele diz o seguinte: por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. O que ele está dizendo é: eu, Paulo, podia e posso ser um grande pecador, mas Cristo Jesus é um grande Salvador. Ele estende sua mão de salvação. E aí o apóstolo declara que Cristo lhe concedeu misericórdia para que evidenciasse sua completa paciência ou longanimidade. Então, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: Deus salvou o principal dos pecadores, ou o maior dos pecadores. Ele é paciente e benevolente para salvar qualquer pecador. Isso é bem interessante, como o apóstolo Paulo, ele chega a uma compreensão da fé cristã,
e como sendo o principal dos pecadores, o maior dos pecadores, especialmente olhando para a sua vida pregressa, antes da fé cristã. E ele vê que Deus foi tão misericordioso com ele, tão paciente, tão gracioso em lhe dar a salvação e lhe dar um ministério de apostolado, que Paulo diz o seguinte: não tem como. Se Deus me perdoou, Ele perdoa qualquer um. Ele tem misericórdia, Ele me salvou, e Ele fez isso. Ele salvou o principal dos pecadores, para evidenciar Cristo e sua completa longanimidade. E aí ele diz, para que eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, o apóstolo diz que ele me salvou para evidenciar sua longanimidade e para ser modelo. Modelo em que sentido? Modelo na capacidade, em mostrar a capacidade do poder de Deus de transformar subitamente, soberanamente, o principal dos pecadores, ou o principal inimigo da igreja, em amigo da cruz de Cristo. Se Cristo pode salvar o principal dos pecadores, Ele pode salvar cada um de nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Além disso, ele diz, Ele me salvou para que eu evidenciasse o Evangelho, me tornasse um modelo de fé, perseverança e obediência. Vejam o ponto, irmãos. A descida da fé cristã na humilhação, que é quando a gente percebe que de fato nós estamos nos tornando cada vez mais cristãos, faz com que a gente se torne esse modelo de fé, perseverança e obediência. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo. A graça, ela vem para evidenciar o favor do Senhor e glorificar o seu nome. Deus salva pecadores para a sua glória, para que pecadores glorifiquem o seu nome e evidenciem o seu nome entre as nações. Essa é a ideia. Deus salva para si. Deus é soberano e é o único digno de honra e glória. Irmãos, como isso é contrário às nossas concepções da nossa sociedade secular, em que o divino não é colocado no centro das nossas vidas, escolhas e pensamentos. Nós trabalhamos com concepção de mérito, mérito, mérito. E chega Deus e diz: não tem nada de vocês aqui. É a graça do Senhor. Eu alcancei vocês para que vocês me servissem para a minha glória. Então, Senhor, o Senhor me alcançou para se glorificar. Exatamente. Isso é graça soberana. É Deus mostrando, salvando para a sua própria glória. Irmãos, Paulo até poderia ser esse pecador, mas nós não ficamos por menos. Paulo se via como um grande pecador. Ele tinha perseguido a igreja, matado cristãos, lutado pela morte de cristãos. Mas muitas vezes, pelo menos internamente, nós não ficamos por menos. Olhe, nós por vezes perseguimos pessoas em nossos corações. Nós aprisionamos ofensores. Nós temos uma incapacidade de perdoar. Nós desejamos o que não é objeto lícito de desejo. Nós fazemos boas obras, olhando para quem eventualmente não está fazendo determinada coisa e condenamos o outro. Sujamos nossas boas obras. Nós somos permeados de pecados por todos os lados, como montanhas que nos rodeiam e nos impedem de ver a glória do Senhor, porque estamos rodeados de pecado. Perseguimos, aprisionamos, não perdoamos, desejamos o que não podemos. Quantas outras coisas, quantos outros pecados cometemos com a vontade intencional de fazê-lo. O salmista Davi dizia: Senhor, livra-me dos meus pecados dolosos, que são os pecados intencionais, porque esses são os que têm a capacidade de dominar o meu coração. O pecado intencional, ele vem e se você der brecha, ele fica e ele não sai mais. Porque você se acostuma com aquela intencionalidade pecaminosa, ele se torna natural. Quando às vezes você comete um pecado que você não tem consciência, esse pecado culposo, vamos dizer assim, você às vezes nem coloca ele no seu dia a dia, mas o pecado intencional, ele fica lá, ele toma conta do coração, ele cria raiz no coração. Então nós não somos muito diferentes do apóstolo. Contudo, graças a Deus por Cristo,
O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, irmãos, como eu e você. Nós não somos novidades para o Senhor. Deus conhece nosso coração, sabe que nós fazemos tudo isso em algum momento da vida. Mesmo assim, Ele estende sua graça misericordiosa, salvadora, para nos alcançar. Ele colocou o Cristo Jesus, seus pés na lama do pecado humano, para estender sua mão para nos resgatar. Cristo cumpriu fielmente a lei divina. Ele é o Salvador habilitado para nos salvar. Por conta de Cristo, Deus não está irado contra nós. Deus nos é favorável. E quando Deus nos repreende por conta do nosso pecado, é por amor. Como o pai repreende o filho. Ele disciplina, inclusive. Mas por amor. O ponto todo é que a guerra acabou. Nós temos paz com Deus para sempre. Está resolvido na cruz de Calvário. Está consumado. A graça salvadora nos alcançou. E como o apóstolo Paulo, nossas vidas devem evidenciar Cristo e seu amor. Devemos ser modelo de fé e fidelidade a Deus diante do mundo, no nosso contexto. E também devemos ter a coragem de nos colocar no mundo como cristãos. Irmãos, uma coisa é estar no mundo, outra coisa é se colocar no mundo enquanto cristão, no nosso contexto. Afirmar a soberania de Deus. Eu faço mestrado em filosofia, recentemente eu estava lá falando para o meu professor, e para um conjunto de colegas, dizendo: Deus é soberano. O Senhor estabeleceu normas para a nossa sociedade, para a realidade que nós conhecemos, para o universo, e quando nós desrespeitamos essas normas, isso traz desarmonia, confusão. A gente precisa se colocar no contexto em que estamos, afirmando a soberania e o controle do Senhor. Colocar-se no mundo dessa forma intencional, e não de forma simplesmente nas arestas, né? Por aqui, né, não te incomodo, não vou falar que Deus é soberano. Não. A necessidade, irmãos, de nós nos colocarmos no mundo afirmando a soberania do Senhor, sobre tudo. E aí, quando o apóstolo Paulo vê a misericórdia, a graça salvadora, o perdão do Senhor, a transformação que Deus fez no seu coração, as suas afeições que eram pecaminosas se tornaram santas, justas. Ele começou a amar a igreja de forma inexplicável. Começou de forma... alguém que estava motivado pelo ódio se tornou manso e humilde. Se percebeu como o pior dos pecadores. Depois dessa transformação exponencial, o apóstolo Paulo diz no verso 17: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, isso aqui é uma pequena doxologia ou palavra de louvor, é uma exaltação ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele afirma que Deus é Rei eterno, ou seja, Deus é Rei soberano, autoexistente, transcendente, onipotente, onipresente, onisciente. O apóstolo diz: Deus é imortal, Deus é incorruptível, indestrutível, soberano sobre o tempo e sobre a morte. O apóstolo diz: Deus é invisível, Deus é espírito invisível, pessoal e imanente. O apóstolo diz que Deus é único. Ele está dizendo: Deus é incomparável, singular, imutável e infinito. E ele diz: Senhor, a ti honra e glória pelos séculos dos séculos. Ele está se juntando aos anjos nos céus, os 420, os anciãos que declaram diante do Senhor em Apocalipse: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Esse deve ser o mesmo sentimento que nós devemos ter, irmãos. Esse desejo de glorificar o Senhor por tamanha e tremenda salvação. Motivo suficiente. Motivo suficiente. Nós precisamos então olhar para a graça de Deus e louvar seu nome por tamanha salvação. Quem somos nós? Quem somos nós para que Deus se incline com tanta bondade, misericórdia e compaixão? Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele estenda mãos de salvação? Quem somos nós, irmãos?
Que nós possamos dizer: ó Deus, Tu és o Senhor e além de Ti não há outro. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence o livramento da condenação eterna. Glórias ao Teu nome. Que isso encha, irmãos, nosso coração de santa alegria e que assim a gente consiga minimamente viver acima das circunstâncias. Não sermos dominados pelo espírito dessa era ou pelas circunstâncias difíceis que todos nós eventualmente passamos na vida. Que haja alegria no nosso coração. Essa disposição de transcender, de olhar para o tempo como sendo algo relativo, de olhar para os impérios do mundo como sendo algo relativo, porque só Deus é único, absoluto e soberano. Verso 18 ao verso 20, o apóstolo Paulo fala que a graça do Senhor é sustentadora. O apóstolo havia dito que a graça do Senhor é salvadora, é misericordiosa. Agora ele fala também que a graça do Senhor é sustentadora do seu povo. Depois que Paulo ele lembra de seus pecados e exalta a Deus por sua graça salvadora, ele retoma o tema dos versos 3 a 7. É como se nesse momento o apóstolo Paulo estivesse fechando o parênteses que fez, para louvar a Deus, lembrando do seu passado, louvar a Deus por tamanha salvação. E do verso 18 ao verso 20, ele vai retomar o tema. Pastor Timóteo, cuide da doutrina. Ele diz no verso 18: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Veja, o apóstolo Paulo está ordenando que Timóteo combata o bom combate. Esse termo, combater o bom combate, o apóstolo Paulo já usa aqui nesse verso. Mas ele também vai usar para se referir, ele se refere a esse termo no fim de sua vida. Quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? Ele está falando da necessidade do cristão ser fiel a Deus na carreira cristã. Nada mais, nada menos. O que importa ao cristão, seja um pastor, seja um cristão comum, vamos dizer assim, é combater o bom combate para que no fim da vida possa guardar a fé. Vejam, irmãos, a necessidade de sermos fiéis a Deus na carreira cristã. Vejam como isso é interessante, o apóstolo Paulo se referir isso e lembra disso no fim da vida. Algo que o apóstolo Paulo estava em plena atividade, ele fala de combater o bom combate, e no final da vida ele lembra disso, ele guardou a fé. Irmãos, como a gente precisa viver uma vida que seja capaz, no final dela, a gente dizer isso: eu guardei a fé, mas não só retoricamente. Guardei a fé de verdade. Eu vivi na fé, crendo em Deus de verdade. Paulo acrescenta, irmãos, que o bom combate deve ser feito firmado nas profecias de que Timóteo fora objeto. Isso é bem interessante. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. De acordo com Timóteo, capítulo 4, lá na frente, um texto que a gente vai ver em outra pregação. O apóstolo Paulo diz que Timóteo foi objeto de profecia com imposição de mãos. Ou seja, ele recebeu o dom pastoral para leitura, exortação e ensino da palavra de Deus. Leitura, exortação e ensino. O Senhor revelou a vontade dele específica para Timóteo por meio de profecia. Deus pode fazer isso. Deus fez e faz isso. Pode revelar vontade específica por meio de profecia. Ele pode fazer isso. E ele fez isso na vida de Timóteo. E o que ele estava dizendo, e o que o apóstolo Paulo está dizendo então a Timóteo é, lembrando dessa profecia de você ser um pastor dedicado à leitura, pregação e ensino, ele está dizendo: seja um pastor fiel à palavra, combata o bom combate, para que no fim da vida você possa de fato guardar a fé, porque você viveu pela fé, você teve alguma coisa para guardar, percebe? Combater o bom combate e poder dizer guardei a fé implica viver uma vida que você tenha fé de fato, para que não seja algo vazio e retórico, uma retórica vazia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, está convencionando Timóteo, encorajando, estimulando a combater o bom combate com base no seu comissionamento de pastor.
Para ser um pastor fiel, o apóstolo Paulo declara que era preciso manter a fé e a boa consciência diante de Deus. Ou seja, além da ortodoxia, do ensino, da pregação, da leitura, era preciso que Timóteo confiasse em Deus e mantivesse sua estabilidade em Deus. Ou seja, tivesse uma boa consciência diante de Deus, fosse moderado e fosse fiel ao Senhor. Irmãos, nós vemos aqui a graça que salva é também a graça que sustenta. Então, Deus comissiona, Ele dá um ministério, Ele chama, Ele vocaciona e Ele também sustenta. Não era pela própria vontade que Timóteo conseguiria ser fiel a Deus. A graça de Deus é necessária para o ministério e toda a vida cristã. Ele está, de fato, se referindo a alguém que é pastor, mas para todos nós, irmãos. Isso é uma lição para todos nós, a necessidade de nós nos aplicarmos à leitura da palavra, evangelização, ensino, nos nossos contextos. E aí a multiforme graça de Deus se revela, nós não vamos fazer todo mundo a mesma coisa, é impossível. E Deus nos chamou para isso. Em cada contexto nós temos que buscar sermos fiéis a Deus com aquilo que Deus nos deu. Então, e a graça de Deus é necessário para nos sustentar nessa tarefa. Nós precisamos ter fé em Deus e certeza da salvação, essa estabilidade, moderação, boa consciência, confiando em sua soberania sobre toda a história humana, porque é a única forma de sermos fiéis ao Senhor. E ainda no verso 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vejam bem, irmãos, esse texto bem interessante. Ele diz que alguns, quando rejeitam a fé e a boa consciência diante de Deus, essa estabilidade e moderação, essa confiança no Senhor, naufragam na fé. Ou seja, não há em cima do muro, né? Se abandona-se a fé e essa boa consciência de Deus, naufraga-se. E aí, o apóstolo está fazendo esse contraste para mostrar que a postura de Timóteo era para ser outra, para ser uma postura de fé, e não daqueles que abandonam a fé, a graça de Deus. Ele cita dois exemplos no verso 20. Ele cita o exemplo de Himeneu e Alexandre. Perceba, são dois cristãos que naufragaram na fé. Himeneu se desviou da verdade e tornou-se defensor de que a ressurreição dos mortos já tinha ocorrido. Paulo fala dele lá na segunda carta a Timóteo. Ele dizia: a ressurreição dos mortos já ocorreu. Ele pervertia a fé dos crentes na esperança da ressurreição futura. Paulo disse que a doutrina de Himeneu corroía a igreja por dentro como um câncer. Veja, a má doutrina dentro da igreja corrói como um câncer. É a figura que Paulo vai usar lá no capítulo 2 de 2 Timóteo. Então, alguém que está ensinando que a ressurreição já ocorrera, ou seja, não haveria mais ressurreição futura. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com a doutrina. E como a gente pode cair em erros até banais. Por exemplo, eu lembro de um homem, uma vez com uma Bíblia, né, falando assim na rua, ele dizendo assim: olha, eu percebi que Jesus não ressuscitou ao terceiro dia, porque ele morreu na sexta tarde e ressuscitou no domingo de madrugada, então não deu 3 dias. Aí começou a negar a ressurreição a partir disso. Começou a perverter a fé de cristãos, por conta de uma interpretação absolutamente errada, para dizer o mínimo. E aí a gente tem alguém aqui, cheio de si, provavelmente, para chegar a dizer que a ressurreição dos mortos não ocorreu dentro de uma igreja cristã. A marca de um cristão é crer na ressurreição dos mortos. Se ele não crê na ressurreição dos mortos, não faz sentido nenhum. E alguém que estava defendendo isso e era crente. E Paulo diz que houve também um outro chamado Alexandre, que a gente não sabe o que ele pregava. Alguns dizem que ele era o latoeiro ou funileiro que Paulo fala lá em 2 Timóteo, mas não tem como saber. Ninguém sabe a natureza da blasfêmia de Alexandre. Mas o ponto aqui é que nós temos cristãos blasfemando ou pecando contra o Senhor doutrinariamente. Doutrinariamente.
Eu sei que nós vivemos uma cultura que às vezes não valoriza tanto o rigor da doutrina. Contudo, se nós permanecermos assim, negligenciando o ensino sério, rígido, no sentido de acurado das Escrituras, nós pecaremos também. Deus quer o nosso intelecto também. Então é preciso ter boa doutrina diante do Senhor, articular a fé, defender a fé e pregar o Evangelho, à medida daquilo que a gente conseguir. A gente não vai, todo mundo não precisa se tornar um teólogo profissional, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que todo cristão precisa ter teologia no coração. Ensino bíblico, e é pecado se não tiver, porque vai pecar contra o Senhor, vai errar. E alguns entram nessa e vão pervertendo a fé de outros. E o apóstolo Paulo, ele tem um coração pastoral aqui, porque ele diz o seguinte: eu entreguei esses dois cristãos na igreja que estavam pregando heresia para quem? Satanás, como um instrumento de castigo. Paulo está dizendo que Satanás seria um instrumento de castigo sobre cristãos. Ou, melhor, disciplina, castigo não, disciplina sobre cristãos, para que eles não blasfemassem. Então nós vemos aqui a postura do apóstolo, para que eles não viessem a blasfemar, postura pastoral, um propósito de disciplinar, porque havia esperança de que eles se arrependessem. E até Deus poderia usar até Satanás para poder disciplinar pessoas, né, que eram cristãs. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vejam, irmãos, a soberania de Deus é sobre a salvação, como eu falei, mas a soberania de Deus também é sobre a disciplina. Deus comanda todas as coisas. Não há 1 centímetro quadrado da vida humana, ou da existência, ou da história que Deus não diga é meu e eu comando sobre tudo. Não há folga nas Escrituras. O Senhor conhece todas as coisas, Ele sonda todas as coisas. Nós não podemos fugir do Senhor. Se fizermos na nossa cama, no mais profundo abismo, o Senhor lá está. Se a gente subir aos céus, o Senhor lá está. Se a gente tentar se esconder, o Senhor lá está. Quem poderia fugir do Senhor? Quem poderia fugir sendo um pecador diante de olhos que sondam todas as coisas? Graças a Deus por Cristo, porque o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, derrama graça sustentadora e nos mantém de pé. Ele nos livra das heresias e livra seu povo, sua igreja, da heresia, do erro. Quantos irmãos naufragaram na fé por terem confiado na própria força? Quantos não desanimaram e enfraqueceram da graça misericordiosa e salvadora do Senhor? Que isso não nos aconteça, que o Senhor nos dê fé e a boa consciência, a moderação, de viver a cada dia com o seu mal, confiando no seu poder e no seu controle sobre tudo. Então que o Senhor nos dê essa graça e sustente a nossa fé. Irmãos, eu termino dizendo que a maior ameaça à igreja primitiva não foi uma doutrina ou um tirano, mas foi um perseguidor chamado Saulo. Ele respirava ameaças de morte, ele tinha um furor incontido, ele perseguiu a igreja. Como alguém tão radicalmente anticristão poderia ter se tornado o maior evangelista da igreja primitiva, irmãos? A graça soberana de Deus subjugou o coração de Saulo. Deus perseguiu, derrubou, iluminou e converteu a fé cristã. Perseguiu, derrubou, iluminou e converteu a fé cristã. Olha como a graça de fato soberana. Paulo fazia questão de lembrar do seu passado para louvar ao Senhor por sua graça misericordiosa. E essa graça está disponível também para nos sustentar na vida cristã. A graça nos basta, irmãos, e o Senhor, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é isso que nós precisamos para a gente viver e sermos verdadeiramente felizes em nossos corações. Nós precisamos da graça de Deus. Que nenhum de nós saia daqui achando que tem o suficiente dessa graça. Nós precisamos dessa graça. Por isso, precisamos ler as Escrituras, orar, buscar o Senhor, ler textos cristãos, ler orações de cristãos, lermos os salmos como oração, nos alimentar do Senhor, para que Deus faça algo em nós
que a graça divina tome conta do nosso coração, porque é a única forma de nós termos a coragem de combater o bom combate, de viver pela fé e ansiar com ardente expectativa que o Senhor virá para nos salvar, para nos buscar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Tu é a salvação, Tua é a glória, domínio para sempre. Quem somos nós, ó Deus, para que o Senhor do alto céu tenha misericórdia de nós? Ó Deus, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Teu amor, Deus, Ele superou, Ele transbordou sobre nossas iniquidades como um mar que toma o nosso coração e nos preenche. Mas quantos de nós, ó Deus, talvez estejamos hoje esquecidos o porquê somos cristãos, o porquê dessa graça. Quantos de nós, ó Deus, talvez olhemos para o pecado como algo natural, conservamos pecados intencionais num coração, não nos examinamos para ver se de fato estamos na fé. Senhor, a Tua palavra, ó Deus, ela tem tanta beleza e graça que eu não posso expressar. Mas, Senhor, derrama sobre nossos corações a graça salvadora que constrange diante do pecado, a graça salvadora que renova aquele que está fraco, a graça salvadora que enche de alegria, a graça salvadora, Deus, que nos dá expectativas santas pela vinda de Cristo, que diz Maranata, a graça salvadora, Deus, que busca viver pela fé no contexto que está. A graça salvadora, Deus, que espera, que olha para o final da vida e espera o dia que o Senhor, quando nos chamar, a gente possa dizer: eu combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. A fé, não uma fé vazia. Senhor Deus, nos dá esse constrangimento no nosso coração. Não nos deixe sermos tomados pelo secularismo. Mas, ó Deus, que a Tua soberania, Deus, invada os nossos corações, as nossas vidas, mentes. Vai adiante de nós, ó Deus, e opera em nós, conforme o Teu querer, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém.